Olá, turma 81, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, então, o vídeo é especial para vocês, para a gente fazer algumas atividades juntos. Então, é mais uma daquelas atividades que vocês vão precisar pausar o vídeo, descobrir quais são os erros e depois acompanham para ver a correção, certo? E esse conteúdo de hoje, na verdade, ele envolve muita coisa, porque vai ter aqui erros ortográficos, né, de escrita, então, e erros de gramática, ou seja, a frase ali está estruturada de uma forma incorreta, certo? Se a gente conseguir dominar essas regrinhas aqui, já vai estar escrevendo muito melhor, se comunicando muito melhor, certo? Então, olhem para essas frases aqui, são 6, tá? Pode ser que tenha um problema só, pode ser que tenha mais de um. Então, analisem elas com calma, anotem no caderno de vocês agora, tá? Pausem o vídeo para poder, então, olhar para as frases e corrigir o que precisa. E depois, na sequência, eu faço a correção com vocês, certo? Pausem aí, então. Pausaram mesmo, gente? Olha aí, não vale olhar a resposta e depois copiar. Primeiro tenta, certo? Então, gente, vamos começando lá pela número 1. Vejam aqui que eu usei o exemplo da Manu, né, nossa colega aí. E olha só o que eu escrevi. Manu estava ansiosa para a viagem. Então, acharam algum erro? Espero que sim, né? Aqui nós temos, primeiramente, um erro de ortografia. E é um erro muito comum de ser cometido com essa palavra. Por quê? Porque, né, nós temos palavras com o mesmo som, no caso de S e C. Então, esse mesmo S confunde às vezes, né? E esse é um caso em que pode parecer que é um C, mas na verdade a palavra é com S, certo? Então aqui, vou fazer assim, né, pra vocês acompanharem. Vou fazendo aqui do lado, tá? Ansiosa com S, assim como ansiedade, ansiosamente, todas as palavras dessa família vão ser escritas da mesma forma, né? Com S. Muito bem. E aí, se vocês, né, prestaram bem atenção, vão encontrar mais um errinho nessa frase, também aqui, na verdade, uma troca de palavras, né? Que é a palavra viagem. Ah, mas será que não existe a palavra viagem com J? Existe sim, só que ela é um verbo. Nesse caso aqui, pessoal, eu tenho um substantivo. Então, a Manu estava ansiosa para a viagem. Esta viagem aqui, né, que é o meu substantivo, eu escrevo com G. Então, eu vou fazer dessa forma também, né? Viagem com G. E o único momento em que eu escreveria viagem com J seria: espero que eles viajem. Estão vendo que eu estou usando como um verbo, né? Então, eles vão viajar, espero que eles viajem, né? Nesse sentido aí, apenas nesse, como verbo, é que eu vou ter viagem com J. Aqui, nesse caso, a minha viagem foi legal, estou ansioso para a viagem. Tudo sempre com G, né? Com essa ideia de substantivo. Certo, pessoal? Espero que tenham acertado aí. Muito bem, dá pra ver direitinho, né? A correção. Ok, vamos para a número 2 agora, então. Que aí tem um problema que persiste por muitos anos. Se a gente não corrigir, a gente vai ter a tendência de cometer esse mesmo erro. Então vamos ver. Foi feito 2 provas este ano. Foi feito 2 provas este ano. Então, quem aí conseguiu encontrar qual é o problema desta frase? O problema é o seguinte. Imagine que eu pergunto para vocês assim. Gente, o que foi feito? Porque aí seria a ideia de achar o sujeito, né? Então, o que foi feito? Aí vocês vão me dizer. 2 provas. Certo. Então, 2 provas é o meu sujeito. Muito bem. Vejam que esse sujeito ele está no meio da frase. Ele foi deslocado. Normalmente ele deveria aparecer no começo, né? Então, agora tentem fazer essa inversão para ver como é que fica a frase. Imaginem que a gente vai colocar no começo. 2 provas foi feito? 2 provas foi feito? Tá esquisito isso, né? Vejam que aqui eu tô falando como se fosse uma coisa só, porque o verbo está no singular. E eu tenho, na verdade, aqui plural, né? São 2 provas. 2 provas foram feitas. Vejam que aí tem que ir, inclusive, pro feminino, né? O verbo está no singular e no masculino. Foi feito, né? Como se fosse um trabalho, por exemplo. Um trabalho foi feito, ok? Mas 2 provas, plural e feminino. Portanto, aqui, o erro mais comum é o quê? Colocar o sujeito na frente, colocar o verbo na frente e esquecer que tem que concordar, tem que dar as mãozinhas para o que vem depois, né? Isso vocês vão aprendendo também mais adiante, quando falarmos de concordância, né? Mas aqui já vejam que é um erro que tranquilamente dá para evitar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? De novo. Risco e a correção foram feitas. Uma outra frase muito comum, né? Nasceu 5 cachorrinhos, né? Lá na minha casa nasceu 5 cachorrinhos.
E se a gente trocar? Se a gente colocar os cachorrinhos na frente, né? 5 cachorrinhos nasceu? Na verdade, na norma culta, né, na escrita, a gente tem que cuidar para fazer a concordância. 5 cachorrinhos nasceram. Só que a pessoa tá tão empolgada em falar que nasceu, né? Nossa, nasceu. E aí esquece da concordância. Tudo bem, desde que a mensagem seja entendida na fala, ok? Mas na escrita a gente tem que cuidar com isso. Certo, gente? Muito bem. Vamos para o terceiro erro aqui, que também persiste por muito tempo se a gente não corrigi-lo. Vamos ver aqui. Murilo, alô Murilo, adorou a sobremesa. Qual foi o problema aqui, né? Qual é o problema? Então nós temos aqui duas vírgulas que na verdade não estão no lugar certo. Por quê? Muitas vezes se fala que a vírgula é uma pausa. A vírgula é uma pausa. Aí a pessoa pausa quantas vezes quiser, né, na fala, e na escrita vai colocar um monte de vírgula que não tem cabimento, né? Então, nem sempre a vírgula é uma pausa, e nem sempre quando eu pausar na fala, ela vai precisar aparecer na escrita, né? Então, cuidem do seguinte. Murilo é o sujeito da minha frase, concordam? Quem adorou a sobremesa? Murilo. Muito bem, então Murilo é o meu sujeito. Vou colocar aqui um S. Certo, o sujeito fez o quê? Ele adorou a sobremesa. Ou seja, esse aqui é o meu verbo. E se vocês lembrarem bem, logo depois do verbo, nesse caso aqui eu vou ter o meu objeto, né? Então ele adorou o quê? A sobremesa. Aqui eu tenho o meu OD, né? Assim como esse aqui seria um VTD. Ok. Sabe o que a regra diz? Que eu jamais posso separar o sujeito do verbo e o verbo do seu objeto com uma vírgula. Portanto, gente, essas vírgulas não têm cabimento por causa disso. Porque eu não posso nunca colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo ou entre o verbo e o objeto. Se a gente lembrar disso, já vai estar usando a vírgula muito melhor, ok? Então, essa é a explicação. Pela regra de uso da vírgula, não pode colocar nesses dois lugares. Claro que existem outros casos, mas aqui esses dois já são bem básicos, pra gente não errar mais, né? Vamos agora para o número 4, né? Então, os alunos da 81 têm bom gosto musical. Verdade, gente? Contem aí pra mim. Então, acharam um erro? Esse você tem que lembrar que tá bem fresquinho na memória, né? Que a gente aprendeu que no plural, quando o verbo tem se refere a mais de uma pessoa, né? O sujeito é plural, precisamos de um acento. Então, os alunos da 81 têm, com acento, bom gosto musical. E aqui, tem mais algum problema? Acho que sim, né? Então, esse musical aqui precisa de acento? Pode ser que tenha, que as pessoas se confundam um pouquinho quando uma palavra tem acento e aí uma da mesma família acha que também tem, né? Na verdade, esse aqui, né, a gente viu que mudou a sílaba tônica. Música, a sílaba tônica é a primeira, né? Música. Nesse caso, eu falo musical. Não, né? Eu falo musical. Musical. Ou seja, não tem cabimento eu continuar com o acento aqui, né? Se a minha palavra já mudou, a sílaba tônica da palavra já mudou. Então, cuidado com isso. Acho que essa palavra não é muito assim comum de se errar, mas às vezes essas palavras da mesma família, em que uma tem acento e a outra não tem, podem confundir, tá? Então, cuidado. É o caso de secretária e secretaria, né? Secretária, acento. Secretaria, não tem. Isso a gente pode ver também mais adiante, né? Bom, então corrigindo isso, vamos para o número 5. Todos estavam prestando atenção. Todos estavam prestando atenção. Muito bem. Primeira coisa que nós temos aqui é esse estavam, né? O estavam, ele é comum da fala. A gente está abreviando o verbo estar, porque, enfim, né, economiza a sílaba na fala. Na escrita, pessoal, evitem esse tipo de coisa, certo? Porque a gente precisa cuidar a norma culta, enfim, quando a gente vai escrever, né? Principalmente cuidando do contexto em que a gente vai escrever, né? Então, evitem esse tipo de coisa. Vou colocar aqui do ladinho. Estavam. Certo? Muito bem. E aí? Essas aspas aqui, tudo certo, gente? Tudo ok com elas? Sabe qual que é o problema aqui? Muitas vezes as pessoas usam as aspas para dar destaque, certo? Então elas acham que as aspas dão destaque para tudo. Se eu falo essa frase aqui para vocês, ou se vocês leem essa frase assim, né? Todos estavam prestando atenção. E eu faço assim. Será que as pessoas estavam mesmo prestando atenção? Cuidado, gente, porque muitas vezes as aspas são usadas para dar ironia. Lembra daquela figura de linguagem? Então, muitas vezes, eu tô achando que dou destaque, mas na verdade eu tô falando bem o contrário. Todos estavam prestando atenção. Estavam, né? Então, muito cuidado aí, que nem sempre aspas servem para destaque e muitas vezes dão um sinal de ironia, certo? E o último caso, então, eu acho que vocês já tiraram de letra, né? Com certeza já viram essas palavras, ó, já até falei elas, né? Com certeza a gente vai sair dessa. Bom, é fato, né, que essa nossa situação de hoje em dia vai acabar um dia, nós vamos sair dessa.
Aqui só vamos corrigir duas coisinhas, né? Então, se eu tivesse um quadro maior, eu escreveria com lá no fundo e certeza aqui, né? A gente. Eu faria isso, mas o quadro não permite. Então, com certeza, separado, minha gente, é com certeza ou é sem certeza. São duas palavras. E agente aqui, a menos que seja aquele agente secreto, o agente da CIA, da FBI, enfim, né? Não vai ser junto. Aqui eu quero dizer, quero usar um sinônimo de nós. Então, o sinônimo de nós, aqui, ó, sim, ó, é agente separado, né, pessoal? Então, com certeza vocês vão lembrar dessa regrinha, já viram, já com certeza já passaram por essas palavras em ditados, mas enfim, deixo aqui mais uma vez reforçando, ok, pessoal? Bom, espero que tenha ficado claro, né, que esses erros aqui não sejam mais cometidos na escrita, são coisinhas que a gente pode evitar, então anotem aí no caderno de vocês os exemplos, a correção e uma explicação bem breve, por que que não pode fazer desse jeito, né? Por que que não pode essa vírgula aqui, por que que não pode desta maneira, enfim. Certo, gente? Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e logo mais nos vemos então. Qualquer dúvida, podem me chamar. E até mais!